profeta Isaías, o grande profeta, grande livro na palavra de Deus, nos fala do Deus confrontador, mas também o Deus resgatador. Temos sido abençoados por este livro, vamos continuar, caminhar por ele nesta manhã e sermos novamente abençoados. Hoje vamos focar em Isaías, profeta Isaías, capítulo 52, começando com o verso 13 e vamos até o capítulo 53, verso 12. Esta é a porção da palavra de Deus que eu encontro nesta manhã para falar ao seu coração a palavra de Deus, então, e edificá-lo. Que possamos assim sermos abençoados esta manhã. Antes desse texto, quero recordar aquele verso, vamos recordá-lo juntos, e tomamos como verso-chave enquanto caminhamos por este longo livro de 66 capítulos. Qual é este verso-chave? Isaías 55, 6. Vamos dizê-lo juntos, vamos ministrar aos nossos corações uns aos outros. Então, juntos, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Preste atenção na advertência da palavra de Deus enquanto é tempo. Nosso foco está em Isaías 52, 13 a 53, 12. Mas deixe-me ler duas passagens breves da palavra de Deus que nos dão um entendimento melhor, mais amplo do texto que vamos focar. Isaías 11, um texto que nós já vimos aqui, já fomos abençoados por ele. Isaías 11, no verso 1 diz: um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Verso 10 diz: naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Note nesses versos aqui as figuras vegetais. Fala aqui de um tronco no verso 1, uma árvore grande, e você corta bem perto do solo, sobra o tronco. Mas diz ali no verso 1 que das suas raízes brotará um renovo. Sabemos que do tronco sempre acaba voltando um pequenino broto que deixado se tornará uma grande árvore. Brotará um renovo. Agora o tronco é de Jessé. Por que o tronco de Jessé? Jessé foi pai do rei Davi. O grande rei, o rei colocado pelo Senhor, como então este que seria uma metáfora, uma figura do reinado eterno. E por isso então do tronco de Jessé, isto é, de Davi, então finalmente virá este renovo. E o verso 10 novamente, a figura vegetal, diz que da raiz de Jessé, mas diz o que? Naqueles dias as nações buscarão a raiz de Jessé, isto é, a linhagem de Davi. Como que as nações buscarão quem é essa raiz de Jessé ou de Davi que haverá de brotar, e as nações vão buscar. Mas a maravilha é que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Este texto de Isaías, que profetizou, falou cerca de 700 anos antes de Jesus Cristo. Mas eu quero voltar mais atrás ainda nas Escrituras, ao século 10º antes de Cristo, isto é, mais ou menos 300 anos antes de Isaías. 2 Samuel capítulo 7, quero ler para você. 2 Samuel capítulo 7. A narrativa diz lá no verso 4: e naquela mesma noite o Senhor falou a Natã. Natã, o profeta daqueles dias, quando o rei Davi reinava, quando Davi estava no trono. Naquela mesma noite o Senhor falou ao profeta Natã: vá dizer a meu servo Davi, que assim diz o Senhor. E aí então o texto começa a falar, narrar as palavras que Deus deu a Natã para ele dizer ao rei Davi.
e há muitas coisas que são ditas, mas quero destacar o verso 16. Deus falando através de Natã a Davi, diz: quanto a você, Davi, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Como poderia ser isto? Pequeno reinado diante do mundo todo, Israel, o rei Davi, ser este que permaneceria para sempre diante de Deus, o seu trono estabelecido para sempre. Como? Vamos ao nosso texto, Isaías 52, verso 13 a 53, 12. Então agora vamos receber a palavra do Senhor. Nós viemos aqui para ouvir a palavra do Senhor. Não viemos para ouvir uma manipulação, uma argumentação, uma concatenação de um homem, de um pregador, mas queremos ouvir a palavra, e que a palavra chegue a cada coração e edifique toda a igreja nesta manhã. Ouça a palavra. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer.
embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. Ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Esta é a palavra do Senhor. Ponte sobre o rio Kwai, um filme clássico, provavelmente muitos aqui já assistiram. Filme antigo, feito em 1957, baseado num livro escrito por um francês em 1952. E é um drama muito interessante que se dá na selva da Tailândia durante a Segunda Guerra Mundial, que eram prisioneiros britânicos especialmente, que lutavam contra os japoneses. Prisioneiros de guerra foram levados para aquela região dentro de uma selva densa, para ali ajudarem a construir uma ferrovia que cortasse então aquela selva. E o filme é baseado neste grupo de prisioneiros que está num campo junto a um rio. Eles precisam construir a ponte, o dever deles é construir uma ponte para essa ferrovia sobre aquele rio. E a história então tem todo o seu drama, seu sofrimento e seus questionamentos sobre a experiência humana. Mas há uma parte, há um episódio dentro dessa história, quando num dado dia uma ferramenta faltou. Foi contada as ferramentas do fim do dia pelos captores, pelos japoneses, e uma ferramenta estava faltando. E os prisioneiros são colocados então ali em ordem unida, em forma, diante do comandante, dos soldados japoneses, e o questionamento vem: quem pegou essa ferramenta? Quem roubou essa ferramenta? Precisamos encontrar. Ninguém responde. Todo aquele, vamos dizer, batalhão ali de prisioneiros enfileirados, quietos em silêncio, e o comandante japonês insiste. Ninguém se apresenta como aquele que roubou a ferramenta. E finalmente então o comandante, naquela situação muito cruel, eles sofriam muito, os prisioneiros sofriam muito ali. Os japoneses eram terríveis com eles, e naquele momento então o comandante japonês diz que vai matar um X números deles até que se manifeste quem roubou aquela ferramenta. E assim vai a história, e ali então fica aquela situação tensa. Como que é resolvida? Como que é resolvido? Deixa eu mudar um pouco de assunto. Nas séries de televisão e filmes policiais de investigação criminal, como é que geralmente é a estrutura? Geralmente a estrutura é a seguinte: há um assassinato e a questão é descobrir quem é que cometeu aquele crime, quem matou esta vítima. E a estrutura mais comum dos escritores hábeis, dos escritores que sabem realmente construir ali aquele estado de suspense, desde Agatha Christie até os nossos dias, é o seguinte: diversos personagens fazem parte da história, e
A questão é, será que o policial, o investigador, a equipe policial vai descobrir quem matou? E começam a falar com um, falar com outro. E você, como espectador, fica tentando descobrir quem seria. E diz, acho que é esse. E depois você diz, não, acho que é aquele, não era o outro não. E você fica ali meio confuso e o suspense é grande. E finalmente no filme ou na série é revelado quem era o criminoso. E geralmente é alguém que você não imaginava. Não conseguia imaginar quem seria. Algo parecido acontece nesse texto. O verso 1 tem uma pergunta retórica. E a quem foi revelado o braço do Senhor? A quem foi revelado o braço do Senhor? Nós temos uma dica nisto, quando nós lemos já o início no nosso texto, verso 13, no capítulo 52. Vejam o meu servo, sabemos que é este servo, mas quem é este servo? A quem foi revelado o braço do Senhor? O braço do Senhor é a expressão para o poder, a glória, a força do Senhor em ação, realizando a sua vontade, e a sua vontade na história humana em particular. E a quem? Quem é este? A quem foi revelado o braço do Senhor? Uma pergunta retórica. A quem? Uma pergunta retórica porque o que importa é a resposta. O que importa é a resposta. E talvez responderiam, não vemos, não enxergamos, não se sabe. O personagem aqui então é alguém inesperado, há um suspense, é enigmático, e ele acaba se manifestando muito enigmático porque ele se manifesta de forma surpreendente. O mais improvável e inesperado indivíduo acaba sendo este a quem a resposta da pergunta se dirige. O mais improvável e inesperado indivíduo é este servo que nós já vimos no capítulo 42 como servo designado, se você esteve aqui nos outros domingos. Vimos também no capítulo 49 como servo luminoso. Nós não vimos mais no capítulo 50, ele aparece como servo instruidor. E aqui nós temos este servo novamente. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ao servo. Mas quem é este servo? Este servo é um servo surpreendente. Nós temos a narrativa aqui toda colocada no passado. Isto é chamado pelos entendidos eruditos como o passado profético. É quando o profeta fala antes do fato, mas como se ele estivesse vivendo depois do fato e o fato já cumprido, o fato já realizado, ainda que ele fala antes. Isaías então, lidando com o drama todo do povo de Israel, o povo de Deus, afastado de Deus, sofrendo nas mãos dos povos ou dos impérios à sua volta, e não se arrependendo, Isaías lutando com isso e questionando como é que fica a história da salvação que Deus traçou passando por Israel. Israel fracassa, como é que fica tudo isto? E Deus fala a Isaías sobre o consolo para Israel, sobre a graça dele sobre Israel e o retomar, e fala do futuro como seria realizado. Então o passado profético. Aqui nós temos um cumprimento que para Isaías era futuro, e ele apresenta no passado, e nós precisamos atentar nesta manhã. E para nós, como é que fica esse verbo futuro, passado, o que seria? Mas enfim, aqui é o servo surpreendente, o servo que surpreende, o servo enigmático, é a quem foi revelado o braço do Senhor. Um servo surpreendente porque ele tem uma trajetória inesperada. Nós encontramos um paradoxo aqui, um paradoxo entre exaltação e humilhação. Exaltação e humilhação, as duas coisas presentes aqui neste servo a quem o braço do Senhor foi manifestado, foi achado nele o braço do Senhor. A exaltação é muito clara. Vejam o meu servo, diz o verso 13. Vejam o que? Será
com sabedoria, agirá com sabedoria, será engrandecido, será elevado, será muitíssimo exaltado. Tremendo personagem este, muitíssimo exaltado, glorificado, terá glória. E o verso 15 diz, inclusive, o verso 15 diz no capítulo 52, os reis calarão a boca por causa dele, diante da exaltação dele. E o verso 12, no capítulo 53, diz: por isso lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Linguagem de guerra. Quando então o povo era derrotado, o exército vencedor tomava tudo o que o povo derrotado tinha e dividia aquilo entre eles. E diz aqui então, nesta linguagem figurativa de vitória, ele dividirá os despojos com os fortes. Enfim, ele é o braço do Senhor, simplesmente isso. É o braço do Senhor. Tremenda glória, tremenda exaltação. Mas diz que ele agirá com sabedoria no verso 13. Agirá com sabedoria, mas esta sabedoria não é sabedoria humana. A sabedoria humana tem um jeito de ver as coisas, mas aqui é a sabedoria de Deus. É a sabedoria de Deus. Como é que é a sabedoria de Deus? É a exaltação pela humilhação, totalmente contrário à matemática do ser humano, não é verdade? Quando pensa em exaltação, a sabedoria de Deus é o contrário, exaltação através do estado humilde. E aí esse servo então, esse personagem surpreendente, tão exaltado, também tem a experiência profunda de humilhação. O verso 14 diz: o que assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano, foi tão desfigurado que parecia já não mais ser um ser humano. Sofreu tanto que era irreconhecível, não podia se identificar, tal estado dele, arrebentado e sofrido. E aí então nós estamos diante desse paradoxo, uma trajetória inesperada. Como que tanta glória vai acontecer em tanta humilhação, ou tanta glória resulta em tanta humilhação? E como é que tanta humilhação resulta em tanta glória? Como é que essa trajetória, como é que isso é possível? Como é que você pode concatenar essa narrativa? Esse servo é realmente surpreendente, não é? Uma trajetória que nenhum de nós esperaria, escreveria, ou conseguiria até identificar. E mais, este servo surpreendente tem uma apresentação desprezível. Nós vivemos na era da apresentação que agrada, atrai e é admirada, não é verdade? Temos uma indústria toda se esmerando e ganhando muito ao oferecer a nós uma forma de nos apresentarmos melhor. E há uma corrida por aí, quem é que chega na frente nisto? A mídia que domina os nossos dias é algo que é movimentado pela exaltação da aparência. Aparência que todos olham e diz que beleza, ainda que aquilo seja tão falso e cause tanto sofrimento que não deveria causar a nós. Sabemos que as figuras da mídia que aparecem lá são todas produzidas, aquilo não é real, é fictício. E aí se sai por aí tentando ficar igual às pessoas da mídia. São talvez meia hora numa tela diante de uma câmera de imagem, ou talvez uma foto. Só que nós não nos lembramos que isso é tudo profissional, isto é, eles dão a vida toda para aparecer meia hora ali, passar o dia sendo pintados, rebuscados, e a televisão e a luz foi muito bem trabalhada. Aquilo é artificial, não é mundo real. E se é foto, é pior ainda, porque não somente passaram horas antes da foto e foram tiradas muitas fotos até que se achou a foto melhor, e mais a foto passou por técnicas de retocagem, nós sabemos muito bem disso. Não é a pessoa verdadeira.
Mas há este culto àquilo que é agradável na aparência, na apresentação. Mas quando nós lemos sobre este servo surpreendente, é surpreendente porque a apresentação é desprezível. O verso 2 diz: ele cresceu diante dele como um broto tenro. Este servo cresceu diante de Deus como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca, um pequenino broto. Não a árvore enorme que todos olham e dizem que tremenda é esta árvore. Um pequenino broto em uma terra seca, não num bosque, num jardim florido. Ele não tinha, continua o texto, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que nós o desejássemos. Somos atraídos àqueles que se apresentam como belos e então gloriosos, e têm destaque, e têm poder, e têm opulência. E vem este agora, que nós não o desejamos. Ele não vem no nosso jogo, ele não joga com as nossas regras. Ele vem de um jeito que na nossa anseio, no nosso anseio pela grandeza, pela exaltação do belo humano, do poder e da conquista, vem este que não vem com nada disto, e ele se torna então para nós alguém como que não tem beleza, não tem majestade que nos atraia. E o verso 3 diz: foi desprezado e rejeitado pelos homens. Era um homem de dores, experimentado no sofrimento, não no prazer. Vivemos na era do prazer, chamado hedonismo. O bem maior é o prazer, e há uma indústria também voltada a nos oferecer prazer. Vai daqui para lá, você tem propaganda toda hora sobre isto, e corremos atrás. É um passeio, é um programa, é uma festa, é um restaurante, é um hotel, é uma praia. É o prazer do ter, é o último veículo, a última moda. E vamos por aí adiante. Não um homem de dores, experimentado no sofrimento. Alguém como que os homens escondem o rosto deles. Nós não o tínhamos por estima. Ele não tem a aparência que nós valorizamos. A aparência dele é desprezível. Que apresentação! Esse servo é realmente surpreendente. Quem é esse? A quem o braço do Senhor se revelou, se manifestou. Trajetória inesperada, apresentação desprezível. E sabe, tinha uma condição condenada, uma condição condenada. Contudo, nós o consideramos, diz o verso 4, nós o consideramos como castigado por Deus, e por Deus atingido e afligido. A perspectiva do judaísmo era muito clara em relação a condição humana e então o seu estado diante de Deus. E me parece que nós temos essa concepção também, como o judaísmo tinha aqui nos dias de Isaías e nos dias de Jesus Cristo. Qual é a concepção? Se você está ótimo do ponto de vista financeiro, saúde, você é um abençoado por Deus, você é aprovado por Deus, você tem méritos, por isso então Deus está te abençoando, tudo vai bem. Mas se você está enfrentando lutas, contratempos na vida, certamente você é devedor diante de Deus, por isso você é um amaldiçoado. Esses são os critérios com que eles julgavam. Aí vem este servo, nesta situação toda, nesta apresentação desprezível, nesse estado de humilhação. O que é que então se diria? Nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Veja só,
o que ele está passando e enfrentando, o que ele está vivendo. Tem que ser alguém castigado por Deus, tem que ser alguém que fracassou diante de Deus. É verdade que o castigo de Deus estava sobre ele, mas ele foi traspassado, diz o verso 5, por causa das nossas transgressões. Guarde isto. Ele foi achado desprezível, humilhado, um homem de dores, mas por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades, diz o verso 5. Um servo, um personagem onde se revela o braço do Senhor, nesta condição de condenado, uma condição condenável. Este servo é surpreendente porque ele vem com a missão de substituto. Substituto. A palavra técnica na doutrina cristã é missão vicária. Missão vicária. Substituto. Toma o lugar do outro. O outro não pode, então aquele que vem fazer a vez daquele que não pode é o substituto. Certamente ele tomou sobre si as suas iniquidades e pecados. Não, certamente ele tomou sobre si, diz o verso 4, nossas enfermidades, sobre si levou nossas doenças. E deixe-me pausar aqui um instante e alertá-lo sobre este verso. Talvez você já ouviu, se não ouviu, ainda vai ouvir algum dia. Um dado chamado pregador aqui, ali, nesse mundão gospel, dizendo então que como Jesus Cristo e tal, veio, etc. O crente não é para ter doença e enfermidade, porque ele levou tudo. A doença e a enfermidade aqui é nosso problema espiritual, do nosso relacionamento com Deus e não físico. E se o nosso físico vai ser resolvido, primeiro tem que ser resolvido a questão espiritual. E somente no reino eterno de Deus não estaremos mais sujeitos às dores e sofrimentos. Claro que crentes ficaram doentes. Claro que os apóstolos ficaram doentes. Claro que todos morreram, não é verdade? Ou tem alguém aqui que é do primeiro século, está vivo até hoje? Pregam-se essas ilusões, tirando o texto fora do contexto, mas que dá um produto maravilhoso para levantar dinheiro, porque nós queremos ouvir esse tipo de coisa, não é verdade? Faz cócegas em nós. Mas enfim, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas dores. E o verso 5 diz, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Aquele estado humilhado dele, aquela condição desprezível e condição de condenado, é por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado, continua o verso, por causa das nossas iniquidades. E continua ainda o verso, o castigo que nos trouxe a paz, paz com Deus, e então paz em nosso coração, esse castigo estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. O verso 6, tremenda colocação do profeta, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Missão substituto. Que servo, quem é esse? A quem se revelou o braço do Senhor? Quem é esse servo surpreendente? É interessante que no verso 15, nós temos no capítulo 52, nós lemos ali do verso 13 ao verso 15, uma descrição breve. E depois, quando entramos no capítulo 53, que nós lemos, nós temos aí um explicar, um alongar dos fatos de como é que se dá o que está nos versos do capítulo 52.
No capítulo 52, nós temos ali no verso 15, o último verso do capítulo então, uma afirmativa sobre ele, de qual modo ele aspergirá muitas nações. De igual modo ele aspergirá muitas nações. Do que Isaías está falando? Aspergir era um ato litúrgico no templo, então em Jerusalém. Lá havia o sacrifício dos animais, boi, ovelhas, e havia os sacerdotes, aqueles que deveriam e podiam executar o sacrifício, e o povo vinha trazer a sua oferta pelo seu pecado, trazendo uma ovelha, por exemplo. E havia também um momento de consagração, por exemplo, quando alguém era separado para o serviço do Senhor, mas é impuro, é pecador, como todo ser humano. Como pode ele servir ao Senhor e ao templo do Senhor? É preciso ser aspergido. Então, o que é aspersão? O que acontecia, nós encontramos a orientação, a instrução do que deveria ser feito. Temos em Êxodo capítulo 29, no Velho Testamento, na lei de Moisés, e ainda na lei, na Torá, em Levíticos 16, instruções sobre a aspersão. Então, o animal era imolado, o sangue corria. E esse sangue então tomava o sacerdote e colocava sobre as pessoas, aspergia sobre as pessoas. Este está morrendo por causa de você, por causa do seu pecado, para torná-lo então puro diante de Deus. E depois de aspergir o sangue, aí o animal imolado era levado para ser colocado no holocausto, onde o fogo queimava. Este que perece e é queimado, este então símbolo do perdão. A morte aconteceu para que você pudesse viver. Isto apontava tudo para o que haveria de ser cumprido no futuro, na missão do substituto. E ele aspergirá muitas nações. Isto é, o seu sangue vai alcançar pessoas de toda a humanidade. Não é uma questão só de Israel, aqui do povo de Deus. Israel é apenas uma parte do plano de Deus, é um elemento que Deus levantou para abençoar todas as nações da terra. Ele aspergirá muitas nações, haverá da obra dele alcançar, da obra substituta dele alcançar gente no mundo todo. A quem foi revelado o braço do Senhor? Quem é esse servo? Quem é? Quem poderia ser? Nós lemos em 2 Samuel 7,16, hoje, Deus falando a Davi, sua dinastia será para sempre. E lemos em Isaías 11 mais uma vez, um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. E diz mais, Isaías 11, verso 10, naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé. Fala de uma obra muito grande. Jesus Cristo é o filho de Davi. Quando Israel fracassa finalmente de forma terrível, chega a ser exilado, não há mais Israel constituído, terra derribada. Deus finalmente retoma a história de salvação, no plano dele é através de Israel, e o povo pode voltar do cativeiro na Babilônia, recomeçar a reconstruir a terra no ano de 538 a.C., depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia. E o templo reconstruído, Jerusalém reconstruída, mas a monarquia não é restabelecida. A monarquia foi um fracasso. A linhagem de Davi, que seria para sempre, foi um fracasso. Se afastou de Deus, levou o povo para longe de Deus. Inclusive causou divisão no reino. Mas Deus tem o seu plano e a sua palavra, ela não falha e o plano não falha. Diz a palavra que a dinastia de Davi seria para sempre. E diz então aqui Isaías, um ramo surgirá do tronco de Jessé, da linhagem de Davi então. E naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé. Jesus Cristo, o filho de Davi, o Rei eterno. Quem é este servo?
Quem é este servo? A quem é que o braço do Senhor foi revelado? Quem é esse que é exaltado, muitíssimo exaltado, grande, e ao mesmo tempo é humilhado de uma forma terrível, e humilhado nessa forma como aquele que vem na missão de substituto? Ninguém mais a não ser o Senhor Jesus Cristo, que veio por nós e veio para nós e tomou sobre si as nossas iniquidades. Louvado seja Deus por isto. Para onde olharíamos? Para onde iríamos? Mas a pergunta da palavra também no verso 1 do capítulo 53 é importantíssima. Uma outra pergunta retórica: quem creu em nossa pregação? Quem creu em nossa pregação? E levanta-se a questão: quem é o sujeito que faz essa pergunta? E algumas respostas, principalmente, seria Isaías mesmo que estaria fazendo, ou Isaías representando Israel. Mas o importante aqui, a pergunta, o que há de relevante nessa pergunta não é o sujeito que pergunta, mas a resposta, porque é uma pergunta retórica. Pergunta retórica é aquela que é feita para instruir através da resposta já entendida. A resposta que é basilar a esta pergunta: quem creu em nossa pregação? Quem? A resposta retórica poderia ser ninguém. Mas não um ninguém absoluto. Um ninguém no sentido de que há uma ampla incredulidade em relação a este servo. O povo, a humanidade e mesmo Israel não abre o coração em massa para este servo surpreendente. A rejeição é da maioria, a indiferença é da maioria. E muito poucos creem nessa pregação. A maior parte do coração humano está fechado. Eu não tenho iniquidade, e aquilo que eu tenho pode deixar que eu dou um jeito aqui, eu dou uma manipulada, eu resolvo esse problema nos meus méritos, dou um jeito de contornar tudo isto. Não preciso de ninguém que tome sobre ele as minhas iniquidades. Não preciso de substituto, porque eu cumpro e faço acontecer. Eu sou bom, eu sou ótimo, os meus caminhos são maravilhosos, e essa questão de Deus, se eu acredito, eu dou um jeito nele também, entendeu? Eu posso manipular essa situação diante de Deus toda, e posso compensar aí de alguma forma. Enfim, eu não preciso dessa pregação, eu não preciso desse servo surpreendente, eu não preciso dessa ação do próprio Deus, o braço do Senhor, da glória de Deus que vem por mim e para mim, se humilhar, tomar o meu lugar. Eu não preciso dessa obra de Deus. Isso que Deus faz na sua glória, eu faço igual, entendeu? Eu dou um jeito em mim mesmo. Quem creu em nossa pregação? Alguém aqui que não crê nesta manhã? Alguém que não crê? A palavra é para você. Alguém que já crê? A palavra é para você. Diga mais uma vez o seu coração: sim. Eu clamo, Deus, pela tua obra que leva o teu braço, o servo Jesus Cristo, descer desta glória para vir e tomar sobre ele a minha humilhação diante da tua justiça e santidade. O Senhor conhece os meus caminhos, o Senhor sabe por onde eu tenho andado, o Senhor conhece meus pensamentos, o Senhor sabe quem eu sou. E chega ao Deus de eu ficar escondendo, colocando embaixo do tapete. Agora eu caí na realidade e eu vejo quem eu sou como o Senhor me vê. Meus atos onde eu estou, onde eu vou, aquilo que eu tenho feito, o Senhor conhece. O Senhor conhece minha iniquidade, o Senhor conhece minha transgressão. Como eu careço que a tua glória venha e sofra em meu lugar, para que eu possa ser perdoado. Como eu preciso do substituto, eu clamo por ele, Senhor, eu clamo por ele. Reconheça em Jesus Cristo o surpreendente servo por você.
que você possa chegar a esse momento de quebrantamento, quando você pode se desligar da roda viva dos amigos, todos que caminham daquele jeito que você sabe como é e como a cultura caminha, e você possa se livrar dessa maldição, dessa saga miserável que eles vivem, e essa roda viva da alegria tola, da alegria até a morte, e você possa ter o seu dia de luz, e você possa dizer: este servo morreu por mim, o meu pecado caiu sobre ele na cruz, homem de dores, chegou a ficar desfigurado e não o reconhecíamos como humano, tomou meu lugar. Todo esse sofrimento é equivalente à gravidade do meu coração, dos meus caminhos, da minha história, dos meus anos. Mas eu reconheço que Ele fez o suficiente, porque a tua mão, Senhor, o teu braço, e foi por mim. E se o Senhor não for suficiente por mim, quem poderia ser? Oh Deus, Cristo morreu a minha morte, entrego a minha vida a Ti. Grande substituto. Ponte sobre o rio Kwai. O comandante japonês diz: vou começar a matar um a um, até que se levante, se apresente quem roubou a ferramenta. Ia começar a carnificina, o fuzilamento. Quando um prisioneiro pula da fileira, levanta a mão e diz: fui eu. Quando ele vê o que ia ser feito, quantos iam morrer, ele se apresenta. Ele se apresenta e é levado à morte, e ele perece. Pouquinho tempo depois, as ferramentas são contadas novamente. E não estava faltando a ferramenta, foi um engano a primeira contagem. Esse é o nosso drama. Se não houver alguém capaz para tomar um passo à frente por nós, fica faltando o substituto. Estamos levados à condenação eterna, porque a iniquidade está em nós. A iniquidade está em nós. Servo surpreendente. Você pode revirar o mundo, você não vai encontrar isto. Isto chama-se graça de Deus, não é verdade? Favor que não merecemos, que somente Deus glorioso, mas glorioso em graça também poderia fazer. E o seu amor leva-o a tomar o passo à frente e sofrer, homem de dores, ser desfigurado numa cruz, porque grave é a minha iniquidade, grave é a sua iniquidade. Mas louvado seja Deus porque Ele fez. Li uma vez a historinha do pai e o garotinho de uns 6 anos no automóvel, indo, o pai dirigindo, tempos antes do ar-condicionado, janela aberta, e eles estão indo ali, e daqui um pouco entra uma abelha pela janela, e ela vai e pousa no joelho do garoto, que estava de shorts. O garoto empalideceu. Um terror, uma picada de abelha para um garotinho. E o pai dirigindo vê aquele drama. E o pai rapidamente lança a sua mão e apanha a abelha na sua mão. E o garoto olha ali surpreso. O que meu pai está fazendo? O que aconteceu? E o pai abre a mão e diz para o menino: ela já colocou o ferrão em mim. Ela não pode aferroar mais ninguém.
E quem creu? E quem creu? Entregue-se ao glorioso servo Jesus Cristo, que se humilhou, substituindo na cruz. O seu terapeuta não vai resolver isto. Nem pode, se ele quisesse. O pastor não vai resolver isto. Não pode. Seu médico não vai resolver. Seu professor lá, cheio de exaltação, orgulho cultural, não pode resolver isso. Entregue-se ao glorioso servo Jesus Cristo. Que isso seja verdade em cada vida nesta manhã. Vamos orar.